Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 52. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 52. Nós vamos ler apenas 2 versículos, o versículo 7 e o versículo 8. Glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Amém? Eu queria convidar você a falar comigo esses versículos. Mais uma vez. Como são belos. Aleluia. Aleluia. Escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, elas o verão com os próprios olhos. Curva a sua cabeça mais uma vez. Espírito Santo, nos colocamos diante de Ti nesse tempo. Sabemos que o Senhor tem direcionado cada um de nós, direcionado esta igreja, direcionado cada grupo da IEB. Nós nessa manhã, dentro da Conferência Impulso, queremos mais de Ti. Essa é a nossa palavra primeiramente, mais da Tua presença, mais de Ti, Senhor, mais de tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós louvamos a Ti porque o Senhor tem dado sinais do Teu cuidado conosco, do Teu cuidado com esta igreja. Que o Senhor continue ministrando pelo poder do Seu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu queria nessa manhã falar com você uma mensagem chamada A Mensagem e o Mensageiro. Você poderia falar comigo? A Mensagem e o Mensageiro. Amém. No tempo onde muitos homens colocam o mensageiro à frente da mensagem, nós estamos num tempo onde a mensagem precisa voltar para o seu devido lugar. A mensagem vem antes do mensageiro. Sem a mensagem não há mensageiro. Sem a mensagem não há sentido à vida. Não há sentimento nenhum no mensageiro se não há a verdadeira mensagem. Em meados do ano 490 a.C., o rei da Pérsia, Dario I, resolveu, com seus 20.000 soldados, invadir a Grécia. E ao chegar perto de Atenas, a uns 42 quilômetros de Atenas, ele resolveu apenas enviar alguns dos seus soldados. Ele não enviou todos. Apenas alguns foram para preparar caminho para que Dario I, por meio dos persas, invadissem todo o Império Grego. Naquela época, um comandante grego chamado Milcíades, o nome dele é difícil, mas ele foi estratégico. Milcíades chamou os 11.000 soldados gregos que estavam próximos a Atenas e criou uma estratégia. E a estratégia foi o seguinte: nós não vamos esperar os persas nos atacarem. Nós primeiramente vamos atacá-los. E com seus soldados, Milcíades reuniu a todos e disse: se nós não atacarmos primeiro, se nós não formos estratégicos, se nós não formos intencionais, todas as nossas famílias vão morrer e vão perecer. Melhor seria morrer hoje por uma causa do que ver a nossa família morrer na mão dos persas. E ele chamou os seus soldados, criou uma estratégia e ele foi para cima dos persas. E naquele momento, o Império Grego venceu aquela batalha. As lutas aconteceram em meados do mês de setembro, e os gregos foram para cima dos persas, derrotaram os persas,
tiraram ele daquela região e tomaram posse daquilo que já eram deles. Milcíades então chamou um dos seus soldados, um dos homens mais fiéis da sua companhia, chamado Fidipíades, e ele chamou esse homem e disse para ele: você agora vai correr até Atenas e vai entregar uma mensagem, e essa mensagem vai estar escrito: vencemos. Você vai avisar a nossa família, você vai avisar o nosso povo que nós vencemos a batalha. Então, olha o nome dele, hein? Feitípides tomou aquela mensagem e correu 42 quilômetros até Atenas. E ao chegar a Atenas, extenuado depois de uma batalha, e depois de correr 42 quilômetros, ele disse apenas uma palavra: vencemos. E por conta do seu cansaço, e por conta da exaustão da batalha, ele caiu e morreu. Essa batalha até hoje é conhecida como a Batalha de Maratona. E foi por meio dessa história que eu contei para vocês, que hoje nós temos nas Olimpíadas Modernas uma prova chamada maratona. Maratona tem 42.195 quilômetros, 42 quilômetros, 195 metros, porém, de início era apenas 42 quilômetros, baseado na história de Feitípides. O povo de Israel, na época em que Isaías escreveu esse texto que nós lemos, esse povo, ele se havia desviado dos caminhos do seu Senhor, e havia caído em decadência, uma corrupção grandiosa. Os reis de Israel eram maus, eles amavam muito a si mesmos. Havia desvio moral, espiritual, um povo longe de Deus, e os seus reis e os seus líderes fazia com que cada vez mais o seu povo se corrompesse e ficasse longe dos princípios da qual o Deus de Israel havia estabelecido. Nessa época, Isaías profetizou e trouxe uma profecia sobre o povo, dizendo que o povo, por ser desobediente a Deus, eles seriam exilados. Esse povo seria exilado por sua desobediência, e eles iam ser levados para a Babilônia e para outros povos, e iam ser escravizados naquele lugar. Naquele tempo, Isaías escreve essa profecia que vai realmente acontecer e acontece. Mas a profecia que Isaías escreveu traz um de repente. E creio eu que, assim como na história dos gregos, que precisou de um soldado que se dispusesse a pagar o preço de correr 42 quilômetros para entregar a mensagem de uma vitória para o seu povo, Isaías disse que ia chegar um tempo que o povo estaria escravizado naquela região, exilado, abandonado, sem esperança, um povo perdido por conta da sua própria desobediência. Mas de repente Deus ia levantar um mensageiro, e ele iria surgir sobre os montes, e ele trazia uma palavra que era: Deus reina, Deus continua reinando. Essa é a cena profética que Isaías descreve. Isaías está descrevendo uma cena de um homem que viria sobre os montes trazendo uma notícia para o povo, um povo que estava escravizado, um povo que estava perdido, um povo sem esperança, um povo que achava que Deus havia esquecido deles. Quando eles pensassem que tudo teria terminado, que não haveria mais nada que Deus poderia fazer, alguém iria apontar do alto de um monte com uma notícia dizendo: Deus reina. Nessa manhã eu quero dizer a você: Deus continua no alto e subindo em trono, cuidando da sua igreja, cuidando do seu povo, e eu vejo um mensageiro trazendo a mensagem: Deus vai mudar a história, Deus vai continuar alcançando aqueles que estão perdidos, porque você carrega uma mensagem, a mensagem do céu, a mensagem da cruz, a mensagem que traz esperança para um povo perdido. Cada grupo da IEB carrega em si uma mensagem.
E é esse o nosso desejo, que assim como no tempo de Isaías, iria aparecer ali um homem correndo sobre os montes, com uma boa notícia. Você e eu carregamos uma mensagem. A mensagem da cruz não pode esperar. O mundo está perecendo cada dia mais. E Deus nos chama para sermos mensageiros desta verdade, que muda destinos eternos. Quem se levantará? Quem correrá com essa mensagem? Deus tem chamado homens e mulheres apaixonados por Jesus, que carregam essa mensagem no coração e diz: não, nós não vamos desistir de pregar o Evangelho, nós não vamos desistir daquelas pessoas que o mundo colocou para baixo, nós vamos atrás delas, nós vamos falar do amor de Jesus para elas, nós vamos falar da mensagem da cruz para elas. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, certa vez disse: se os pecadores serão condenados, pelo menos que pulem para o inferno por cima de nossos corpos. Se perecerem, que pereçam com os nossos braços em volta de seus joelhos, implorando que fiquem. Essa é a mensagem que o mensageiro carrega. As pessoas querendo ir para o inferno todo dia, as pessoas zombando de Deus todo dia, mas para que elas vão para o inferno, elas vão ter que passar por cima de um mensageiro posicionado, de um homem, de uma mulher que vai dizer: não, eu não vou deixar você ir para esse lugar, eu estou aqui para não deixar você ir, você não vai ir, se você quiser ir, você vai ter que passar por cima daquilo que eu carrego. Dentro de cada grupo da IEB, são líderes que estão posicionados para dizer para homens e mulheres que chegam desesperados: se vocês quiserem ir para o inferno, eu não vou deixar vocês ir. Se vocês quiserem ir, vocês vão passar por cima de mim, porque eu não vou deixar de falar da mensagem da cruz. A mensagem Impulso, a conferência Impulso traz essa mensagem. A mensagem que não pode esperar é a mensagem da cruz. E como diz bem o nosso pastor, nós estamos voltando para a simplicidade. Deus está nos chamando para ser simples, porque a mensagem do Evangelho é simples. Então, mais importante que o mensageiro é a mensagem que ele carrega. E todos esses mensageiros que carregam essa mensagem, eles, primeiramente, são chamados. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com você aqui nessa manhã é que há o chamado para o mensageiro. Versículo 7, na parte A dele, diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas. Deus está chamando um povo que corre com a verdade, sem medo, sem hesitação, sem desculpas. Você carrega um chamado, e desde o ventre da sua mãe, desde que o seu coração batesse pela primeira vez, o Senhor já estava cuidando de você. O Senhor já tinha preparado todo o caminho para te fazer um mensageiro. Nenhum homem, nenhuma mulher vai se tornar mensageiro se não passar pelo processo do preparo do mensageiro. E o que Deus tem feito conosco é primeiro nos voltar para a presença dEle, para que nós enxerguemos quem somos. E você e eu carregamos um chamado dentro de nós desde quando nascemos. Quantos livramentos Deus trouxe para a sua vida? Quantas dificuldades que você achou que você nunca iria passar, mas você passou. Quantos processos que a vida te trouxe, quantos vales, quantas montanhas, quantos problemas, quantas dificuldades, mas mesmo assim, o mensageiro continuou firme e seguindo a sua vida. Porque o mensageiro, ele sabe que o mais importante do que ele é a mensagem que ele carrega.
Então o mensageiro, ele não corre com as suas desculpas. O mensageiro corre sem desculpas. Ele não fica se desculpando, ele apenas corre. Porque a urgência da mensagem é maior do que o cansaço do mensageiro. Porque Deus não procura quem tem tempo, Deus procura quem tem disposição. O tempo de esperar acabou, porque as pessoas estão cada vez mais se perdendo. E o mensageiro, ele corre, mesmo quando está cansado. Ele corre mesmo no meio da exaustão, porque ele carrega uma mensagem que precisa ser entregue. Então Deus não procura quem tem tempo, Deus procura quem tem disposição. Outra coisa que esse chamado nos faz prosseguir é que o mensageiro não se cala. Quanto mais próxima está a volta de Jesus, mais a voz profética da igreja será ouvida no meio de um caos. O silêncio da igreja é a vitória do inimigo. E eu não quero me calar, porque quando eu me calo, eu consinto com a destruição de muitas pessoas. Então você carrega uma voz, você carrega algo de Deus em você, e por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, por meio do seu posicionamento dentro da sua célula, por meio da sua liderança, o evangelho está sendo levado à frente. Pode vir a desculpa, pode vir a dificuldade, mas você não se entrega a isso. Porque o tempo é chegado aonde Deus procura homens, procura mulheres, que não vão deixar a voz profética se calar. Deus nos chamou para falarmos uma palavra para os homens e mulheres que estão se perdendo por aí. Deus nos chamou e nós carregamos essa mensagem. O chamado do mensageiro é porque ele carrega uma mensagem que o faz viver uma vida diferente de tudo que muitas vezes ele mesmo queria viver. É interessante como o homem que carrega essa mensagem, a mulher que carrega essa mensagem, eles estão dispostos a pagar o preço. Levar a mensagem tem um custo. O custo da rejeição, o custo da perseguição, o custo do sacrifício. Para muitos se tornarem anfitriões, é por meio de muita dificuldade, mas eu louvo a Deus por cada anfitrião de um grupo da IEB. No mundo de tanta correria, de tantas dificuldades, existem famílias que se posicionam e abrem as suas casas para abençoar outras vidas. E esses anfitriões, eles recebem a mensagem dentro da sua casa, eles abrem mão do seu bem-estar, do seu sossego, eles abrem mão de tudo aquilo que eles têm, e pagam um preço por deixarem tudo para trás, para que a mensagem chegue em quem quer chegar, e quem precisa chegar. Quando você está abrindo a sua casa como um anfitrião, você está dizendo: Senhor, eu pago o preço, porque eu sei que talvez por meio da minha casa, da minha família, uma pessoa vai se render aos pés de Jesus, e essa pessoa vai tocar no coração de outras pessoas, e tantas outras pessoas vão experimentar a tua presença. Você muitas vezes vai ser rejeitado por carregar essa mensagem. Você vai ser perseguido, você vai ter que pagar o preço, vai ter sacrifício. Mas o verdadeiro chamado exige renúncia. Os covardes não marcarão a história. Deus nunca chamou alguém covarde. Deus coloca o seu poder, a sua graça, para que a gente viva, para que nós vivamos uma vida cheia de coragem. Então nessa manhã, se você está aqui, ou se você está nos acompanhando pelas redes sociais, o seu desejo tem que ser sempre pensar: quem que eu posso abençoar abrindo a minha casa? Você pode se tornar um anfitrião de um grupo da IEB. Você pode se tornar um homem e uma mulher que leve essa palavra passando pelo Avance.
Agora eu vou dizer uma coisa para você: o seu grupo da IEB precisa ser inundado por essa paixão, por esse desejo de pagar preço para entregar a mensagem. Então há um chamado de Deus sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa manhã pensando: como que Deus ia chamar alguém como eu? Como que Deus ia levantar nesse tempo um homem e uma mulher como eu? Deixa eu te falar, Deus chama mesmo os improváveis. Deus chama mesmo aqueles que muitas vezes o mundo despreza. Talvez você ainda tenha se colocado numa posição de vítima da sua história. Mas essa manhã Deus quer te levar para um outro lugar. Para o lugar de um posicionamento em prol do reino de Deus. Da mensagem que você carrega. Para que essa mensagem avance e alcance o coração daqueles que precisam ser alcançados. Então há um chamado para os mensageiros. Mas no tópico 2 eu vou falar sobre a mensagem que o mensageiro entrega. Deus primeiro prepara a sua história, prepara a sua vida, trata você, cuida de você. Ele te chama, e aí ele te entrega uma mensagem. Em Isaías 52, no verso 7, na parte B dele, diz que a mensagem proclama a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. A mensagem do Evangelho não é qualquer mensagem, ela traz consigo aquilo que as pessoas precisam. No mundo cheio de guerra, a mensagem do Evangelho traz paz. Não uma paz política, uma paz emocional, mas uma paz espiritual e eterna. É a cruz que é a ponte entre Deus e os homens. Só a mensagem da cruz é capaz de transformar a vida de um homem e de uma mulher. Somente a cruz pode transformar a vida de um ser humano. E em tantos e tantos lugares onde as pessoas estão perdidas, sem esperança, cada dia mais longe de Deus, é somente por meio da chegada dessa mensagem que elas vão experimentar um renovo. E eu tenho certeza que por meio da sua vida, Deus pode levantar você nessa geração, para levar essa mensagem em lugares aonde nunca você imaginou levar. E essa mensagem vai transformar a vida das pessoas. A mensagem da cruz traz paz para o mundo que não conhece a paz. A mensagem da cruz traz boas novas. E as boas novas derrubam correntes. A escravidão do pecado só é quebrada pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. O mundo precisa de esperança, mas essa esperança só na mensagem que nós carregamos é que contém. Se o Evangelho não transformar, nada mais pode transformar a vida de um ser humano. Então você carrega dentro de você um dunamis, o poder de Deus dentro de você, para que você leve essa mensagem. E essa mensagem não pode ficar contida dentro de você. Não é pensando apenas na sua salvação, mas é pensando em levar a mensagem da cruz para que mais pessoas sejam salvas. Nesse dia existem homens, existem mulheres, existem famílias passando por tantos e tantos problemas, e você tem a mensagem que pode trazer esperança para o coração delas. A mensagem não pode mais esperar. Deus não quer mais que a gente espere o outro ir. Ah, pastor, mas eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou isso, eu não sou líder de célula. Não importa. O que importa é a mensagem. O que importa é a mensagem que você carrega. É aonde você vai. Muitas vezes nós não vamos chegar em alguns lugares, mas você vai poder chegar. E em cada um dos lugares que nós passamos, nós entendemos que há pessoas presas na escravidão do pecado, gritando: alguém me tira desse lugar,
Homens perdidos no meio da pornografia, outros perdidos no meio dos vícios, das drogas, estão presos lá, e você tem a chave para tirar eles desse lugar. Quando você chega e fala, no nome de Jesus a salvação, no nome de Jesus a esperança, no nome de Jesus a mudança, no nome de Jesus a cura, pode ter certeza que o nome de Jesus, quando chega no coração da pessoa, ele transforma a vida dela. E nós carregamos essa mensagem, a mensagem que transforma o mundo está conosco. Boas novas. No mundo onde só tem más notícias, Deus entregou na sua mão boas notícias, boas novas de salvação, a salvação que não pode ser adiada. O amanhã não é garantido para ninguém, não há segunda chance depois da morte. Ou a gente prega o evangelho agora, ou a gente ama as nossas células, o evangelismo, a paixão por ganhar vidas para Jesus, ou nós vamos ficar no meio do caminho olhando as coisas acontecerem. Que Deus nos dê um coração como deu a John Wesley. John Wesley certa vez disse: dai-me 100 homens que nada temam senão o pecado, e nada desejem senão a Deus, e eu sacudirei o mundo. John Wesley tinha no seu coração um desejo: eu preciso todo dia estar apaixonado por Jesus. E se eu tiver 100 homens que estejam apaixonados por Ele, eu vou abalar esse mundo. Se no seu grupo da IEB você é uma brasa viva acesa por paixão a Jesus, por paixão a almas, você vai fazer esse fogo invadir todos aqueles que ali estão. E quando alguém passar em frente da sua casa, ou em frente do seu grupo da IEB, ela vai passar e ela vai falar: tem alguma coisa diferente nesse lugar. Eu quero entrar nesse lugar. Os nossos grupos da IEB precisam ser inundados pela paixão pelas almas. Nós precisamos ser apaixonados por Jesus, apaixonados em ver esse evangelho que muda vidas, que transformou a nossa vida, transformar a vida dos outros. John Wesley viu o avivamento chegar no seu coração e ele se apaixonava cada dia mais por Jesus, porque ele também tinha uma mãe que era apaixonada por Jesus, uma mãe que não aparece tanto, mas que o levou a ser apaixonado por Ele. Nós precisamos ser esses que são não só apaixonados por Jesus, mas que amam correr, deixar o seu conforto, deixar o seu bem-estar, para levar a mensagem, porque a gente sabe que a mensagem não pode esperar mais, a mensagem não pode esperar, a mensagem nos leva a se entregar mais a Jesus, e entender que homens e mulheres tão pequenos como nós, estamos com uma mensagem tão linda em nossas mãos. Nessa manhã, o seu amor por Jesus aumente, mas que você olhe dentro de você e diz: eu quero levar essa mensagem, eu preciso levar essa mensagem, eu preciso entregar essa mensagem. Eu sei que você tem muitas dificuldades, tem muitos problemas, hoje o mundo é assim, mas o Senhor não nos prometeu e não falou que seria fácil. Por isso o desejo do meu coração nessa manhã é que você se posicione, para que você possa receber de Deus a boa notícia. E nessa manhã eu quero dizer para você: a mensagem do Evangelho alcançou a sua vida, alcançou a sua casa, e essa mensagem não pode ficar com você mais, não é só com você, ela tem que ir nas mãos de outros. Eu fico tão feliz quando eu ouço
dentro dos grupos da IEB, testemunhos de homens que chegaram de uma forma e de repente foram transformados por aquele tempo com os irmãos ali no grupo da IEB. Existem histórias e mais histórias de milagres que Deus fez, de coisas que o Senhor fez, porque lá atrás teve gente que pregou o Evangelho e essa mensagem chegou até nós. Quando eu fui para Bananal, eu e Vanessa, nós começamos a evangelizar lá, e um belo dia eu fui parar numa região de Rio Bananal, e quando eu cheguei, comecei a conversar com o irmão, ele falou assim para mim: há uns 60 anos atrás, pastor, crente saía daqui debaixo de pedrada, eles eram apedrejados, mas na outra semana eles voltavam aqui de novo para pregar o Evangelho. E eu, meu Deus, como pode um negócio desse? Depois eu fui saber que a mãe e o pai do pastor Jabes, eles iam a cavalo de Linhares para lá, com o pastor Jabes ainda na barriga da irmã miúda, e Damares na sua mão, e eles saíam daqui para evangelizar lá, saíam debaixo de pedrada. Eu louvo a Deus porque eu ouço esses testemunhos. Lá, depois de 60 anos, surgiu uma célula, que até hoje está funcionando em Rio Bananal. Isso aponta para alguém que lá atrás, apaixonado por Jesus, deixava tudo para sair num domingo à tarde, debaixo de sol quente, com o seu filho no ventre. Mas foi. Eles pagavam um preço, porque a mensagem era mais importante do que o mensageiro. Hoje nós temos carros com ar-condicionado, bons carros, e louva a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas nós colocamos um monte de situação para dizer que nós não podemos ir. Enquanto Deus está falando, o mais importante não é o mensageiro, é a mensagem. O mais importante é o Deus da provisão, o Deus que provê, o Deus que prepara, o Deus que leva, porque a mensagem precisa chegar em lugares que nós ainda não fomos. Há em Linhares pessoas que precisam desesperadamente do Evangelho de Jesus, e essa mensagem está com você, está comigo. Por isso, quando há mensageiros, a mensagem que liberta, também há sentinelas que esperam a mensagem chegar. As sentinelas estão sempre atentas. As sentinelas, elas não dormem, esperando Deus falar. Sabe aquele irmão e aquela irmã que quando ele ouve falar assim: essa semana tem célula, tem reunião do meu grupo pequeno, o que Deus vai falar comigo? Sabe aqueles que pegam e falam assim: hoje tem culto, alguma coisa Deus vai falar comigo nesse culto, alguma coisa Deus vai ministrar no meu coração. Sentinela, os ouvidos estão atentos, eles não param, eles não pensam em si mesmos, eles não dormem, eles não ficam parados, porque eles precisam ouvir o seu Deus falar. E nós precisamos ser esses, os nossos ouvidos precisam estar sensíveis àquilo que o Espírito está comunicando à igreja. Durante essa semana Deus tem falado muito comigo. Leandro, esteja atento, sensível. E quando eu estava preparando essa mensagem que falava sobre o mensageiro e a mensagem, eu não queria pregar essa mensagem, eu não queria falar disso. E o Senhor falou para mim: mais importante do que o mensageiro é a mensagem. Você vai pregar a mensagem que eu estou mandando pregar, porque a mensagem é mais importante que o mensageiro. Existem homens que vão estar nesse lugar, mulheres que vão estar na igreja nesse dia, que eles vão estar atentos a ouvir aquilo que o Espírito Santo está comunicando com cada um deles. Muitos vão estar preparados,
Porque o perigo maior não é o inimigo, mas é um povo desatento. Em muitos lugares, a igreja moderna está se tornando uma igreja sonolenta. O vento do Espírito passa, e as pessoas estão olhando para cima, para o lado, pensando para onde vão, olhando para ver se acaba logo o culto, olhando para ver por que eu tenho que ouvir isso. Mas isso não se aplica aqui. Isso não se aplica aqui. Aqui não há um bando de gente que vem consumir o evangelho. Aqui tem sentinelas que estão atentos para aquilo que o Espírito Santo está ministrando. Romanos 13:11 diz: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. As sentinelas não dormem, as sentinelas enxergam o inimigo antes de todos. Vai vir sobre nós, a partir dessa conferência, um discernimento espiritual sobrenatural. Um discernimento espiritual que vai te fazer enxergar o mundo espiritual, para identificar as ciladas de Satanás sobre a sua vida. O inimigo avança onde a igreja está distraída, onde a igreja não vigia, mas quando a igreja está debaixo de oração, de jejum, de busca, de entrega, de amor por almas, a igreja se posiciona, vem um vento do discernimento do Espírito, mostrando aonde você vai, aonde você não vai, por que eu devo ir, por que eu não devo ir, por que eu preciso desse lugar, por que eu não preciso desse lugar. As sentinelas estão sempre preparadas. Isaías 52:8 diz: escutem, suas sentinelas erguem a voz, juntas gritam de alegria. E eu fico imaginando essa cena, aquele povo escravizado, aquele povo sem esperança, aquele povo perdido no meio do exílio, e de repente vê surgir um homem correndo sobre os montes, e ele pensa: está terminando o prazo do sofrimento, está chegando a salvação de Jesus sobre nós. Os sentinelas, eles enxergam o inimigo e se posicionam. Se Deus mostrou algo para uma sentinela, é porque ele está preparado para levar a mensagem, depois de ver vir a mensagem. Por um lado, você é um mensageiro que precisa levar a mensagem. Por outro, você é o sentinela atento, que recebe a mensagem, digere e leva a mensagem de volta. O pior cego é aquele que enxerga, mas não se posiciona. Quem vê e não fala é cúmplice do caos. Se Deus te deu uma visão, Ele te deu uma missão. E aqui na igreja nós temos visto o Senhor ministrar grandemente sobre nós, sobre o nosso posicionamento quanto àquilo que Deus tem feito em nosso meio. Aqui, o Senhor tem nos levado para vários lugares. Empreendedores são alcançados no Café com o Pai. Pessoas são alcançadas nas células. Temos o ICEF, que faz um projeto social maravilhoso. Nós temos as manhãs com Deus, nós temos homens de honra, nós temos mulheres, nós temos casais, nós temos cursos familiares. Aqui, a igreja é viva, ela é pujante, ela tem uma mensagem a ser entregue. E o que for preciso para que essa mensagem chegue, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer conosco. E nós não podemos falar: Senhor, mas não dá para diminuir, não. E o Senhor fala: a mensagem não pode esperar mais.
a mensagem tem que continuar. E quando eu falo de mensagem, eu vejo de um povo que se preocupa a cada instante a entregar a sua vida para que Jesus seja glorificado. O interessante é que os sentinelas estão preparados para receber a palavra do Senhor. E quando o Senhor prepara esse povo, a mensagem chega de forma instantânea, urgente. E a entrega da mensagem é agora. Isaías 52, 8, no verso B diz: quando o Senhor restaurar Sião, eles o verão com os próprios olhos. Essa manhã, Senhor, toda cegueira espiritual, todo o ataque de Satanás contra o seu povo, nós repreendemos em nome de Jesus. A mensagem do Evangelho vai chegar em lugares, porque nós vamos nos gastar, nós vamos colocar a nossa vida em prol do Teu reino. Ah, Senhor, nos leva mais perto de Ti, nos faz estar apaixonado por essa mensagem. Ó Jesus, a mensagem não pode demorar, porque as pessoas estão morrendo sem a Tua presença. Ah, Jesus, quando o Senhor restaurar Sião, eles verão com os próprios olhos que toda cegueira espiritual, que todo pensamento egoísta, que todo hedonismo parta do nosso meio, porque o nosso coração é grato a Ti, Jesus. Nós somos gratos, nós choramos na Tua presença e pedimos: dá-nos mais almas, dá-nos mais almas. Nós queremos mais grupos da IEB, nós queremos cada lugar dessa cidade com um grupo da IEB ativo, que ama a Ti, que é apaixonado pela sua vida, Senhor. Ah, nós muitas vezes estamos esperando o avivamento chegar, e o avivamento está acontecendo, o mover de Deus está varrendo, e nós estamos esperando algo a mais. Mas Deus está esperando de nós nessa manhã um posicionamento, um coração apaixonado, para que haja em nós uma limpeza dos nossos olhos, para que a gente possa ver. Ah, Jesus, que nós não cantemos mais por cantar, que nós não preguemos mais por pregar, mas que em cada palavra que nós falarmos, que cada louvor que nós entoarmos, a Tua mensagem avance e alcance o coração do perdido. Que haja sobre nós uma unção sobrenatural, que sobre esse lugar, que sobre esse altar, que haja sobre nós santidade, temor, santificação, mudança de mente, que haja sobre nós os dons do Espírito Santo, enchendo a Tua igreja. Que nós não fiquemos olhando para o lado direito, para o lado esquerdo, para aquele, para aquela, mas que dentro de nós a unção do céu venha de maneira sobrenatural, que haja cura nas emoções, cura de depressão, cura de síndrome do pânico, que homens e mulheres que não conseguem chorar mais por Jesus, possam ser impactados por esse amor. O mover de Deus está sobre nós, há um vento do Espírito sobrando sobre nós. Muitos oram por avivamento, mas não percebem que Deus já está agindo. Os tempos mudaram. A igreja está se alinhando com o céu. Oh, tudo que é velho, tudo que é velho, tudo que é odre velho, vai passar. O reino de Deus não é futuro, mas é presente. Jesus está no alto céus, Ele venceu a morte, está do lado do trono, no trono do lado do Pai. E Ele está se preparando todos os dias para ver corações apaixonados por Ele.
O nosso Deus reina, Ele reina no altos céus, Ele reina sobre esse país. Se há palavras contra esse país, contra essa nação, que muitas vezes tem feito os homens e mulheres de Deus pararem, nessa manhã Deus está liberando uma palavra de ânimo para essa nação. Homens vão ser impactados pelo poder do Evangelho. Os grupos da IEB esse ano vão ver milagres, vão ver cura, vão ver prosperidade, porque o Deus do céu e da terra vai invadir por meio do Espírito. Que cada roteiro ministrado seja ministrado com paixão. O chamado é para agora. O reino de Deus vai ser colocado em cada lar. O tempo está se esgotando, Jesus está voltando e a colheita está preparada. Deus está chamando novos trabalhadores. É agora ou nunca. O relógio de Deus não tem ponteiros, mas tem sinais. Antes de começar essa conferência, estava um sol escaldante durante a semana. Eu falei: Senhor, eu tenho orado por Ti, e sempre chove nos eventos, mas por que até agora nada? E o Senhor falou para mim: Leandro, não é sobre o que você quer. Você não precisa de sinal, porque eu tenho te visitado. Mas pode ter certeza, a chuva vai vir. Mas mais do que chover sobre a terra, vai chover no coração dos homens. Essa conferência vai impulsionar homens e mulheres que vão se apaixonar de novo pelo seu Criador. Eu não quero mais perder tempo com coisas que não prestam. Nós devemos pregar com urgência, como se estivéssemos vivendo os últimos dias da terra, como diz Billy Graham. Se nós não choramos por almas, se nós não choramos pelos nossos grupos da IEB, se muitas vezes nós trocamos os nossos grupos por qualquer coisa, alguma coisa está errada. Nós às vezes trocamos tudo pelo grupo. A célula parece que é o patinho feio da igreja. Mas nós vamos nos posicionar. O chamado é urgente. O mensageiro já está correndo. A sentinela já está gritando. O tempo do chamado é urgente. O que nós estamos esperando? A mensagem não pode esperar. É tempo de proclamar a vitória de Cristo e ver a glória de Deus restaurando vidas e alcançando os grupos da IEB. Uma dessas madrugadas que eu orava essa semana, falando: Senhor, eu me sinto tão pequeno perto de tudo que o Senhor tem feito. Eu faço tão pouco pela Tua obra. Quantas vezes, Senhor, eu desisto das pessoas. Muitas vezes eu não olho para mim e vejo o tanto que o Senhor tem feito. O Senhor falou comigo. Eu falei: eu vou ler essa mensagem na igreja. Pedi para minha esposa trazer a mensagem, porque nenhum homem de Deus é homem de Deus se ele não tiver uma mulher de Deus do lado dele. Obrigado. A mensagem não pode esperar. Ouçam, povo de Deus, eu trago palavras de esperança às vindas do Senhor nosso Deus. Chegou o tempo de quebrar as correntes que os prendem. Nosso clamor chegou aos ouvidos do Senhor, e Ele viu a vossa aflição. Em breve Ele transformará o vosso pranto em júbilo e vossa escravidão em liberdade. As ações do inferno cairão, e vocês terão grupos da IEB que estarão em vários lugares de Linhares, do Espírito Santo,
do Brasil e até das nações. Eles serão cheios de mensageiros que estarão inundados pela presença do Espírito Santo. Casas serão restauradas, novos grupos serão plantados, novas famílias chegarão com fome e sede de Deus. Pois assim como a chuva rega a terra e faz brotar a semente, a palavra do Senhor não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para qual foi enviada. Preparem-se, pois o tempo da aceleração chegou. Alegrem-se, Aiebe Linhares, o Senhor não se esqueceu da sua aliança. A aurora de um novo dia está chegando. E o Senhor falou para mim: você vai ler, mas você vai entregar esse texto para uma pessoa dentro da igreja. E o Senhor falou para mim: muitas vezes aqueles que são posicionados, eles são mal compreendidos. E o Senhor só vai nos levar para esse lugar, porque um dia Deus levantou uma mulher nessa igreja, que ela cria calos por amor a esse povo. É a senhora, pastora Sunamita. O Senhor falou para mim, o Senhor falou que a senhora tem criado calos por amor a essa igreja. A senhora muitas vezes é mal compreendida, mas a senhora se posiciona em meio desse povo, para que o povo de Deus cresça, para que ele ame cada dia mais. Os grupos da IEB, só existem 187 grupos e mais que estão sendo gerados, porque a senhora se posicionou, e o céu disse, essa mensagem é para a senhora não esquecer, que tudo que a senhora plantou, a senhora vai colher. As nações serão pequenas, perto da onde Deus vai levar a senhora, porque a senhora tem se posicionado. A senhora é uma mulher que nos inspira, e eu honro a vida da senhora nessa manhã, porque a senhora é uma mulher de Deus, que precisa ser abraçada.